O batismo realmente é necessário para a salvação? Será que é isso que Jesus está querendo nos dizer lá em Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado? Muita gente usa esse versículo para afirmar que sem batismo não há salvação. Mas será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Ou será que nós estamos tirando conclusões que o texto não diz? Então hoje você vai entender isso de forma muito simples, muito bíblica e bastante lógica. O que o texto realmente quis nos dizer? Esse versículo apresenta duas declarações importantes. Primeiro, quem crer e for batizado será salvo. E segundo, quem não crer será condenado. Agora preste atenção. Jesus não disse quem crer e não for batizado será condenado. Ou seja, o texto afirma algo sobre quem crê e é batizado, mas não afirma nada sobre quem crer e não é batizado. Percebe a intenção aqui? Deu para entender? Existe um erro muito lógico que entra aqui. É muito comum isso, tirar conclusões que o texto não afirma. Vamos pensar numa outra analogia para tentar facilitar a nossa compreensão. Pensa na seguinte frase: quem tiver um carro vermelho e abastecido chegará ao destino. Pronto. Isso é verdadeiro. Mas agora veja o erro aqui. Quem não tiver um carro vermelho não vai chegar ao destino. Percebeu o problema? A pessoa pode ter um carro azul, a pessoa pode ter um outro meio de transporte e ainda assim chegar no destino. Ou seja, você não pode negar algo que o texto nunca negou. Da mesma forma, quem crer e for batizado será salvo é verdadeiro. Quem não crer e não for batizado será condenado é uma conclusão falsa, inventada. A segunda parte do versículo deixa isso muito cristalino, muito claro para nós. Quem não crer será condenado. A condenação está ligada à incredulidade. A condenação não está ligada à falta de batismo. Se o batismo fosse essencial para a salvação, Jesus teria dito o seguinte: quem não crer ou não for batizado será condenado. Só que ele não disse isso. Se a gente olhar para todas as escrituras, todos os textos, nós vamos chegar a essa conclusão. João 3,16 diz: quem crer tem a vida eterna. Atos 16,31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. João 5,24, quem crer passou da morte para a vida. Nenhum desses textos diz que o batismo é condição para ser salvo. Percebe? O ladrão na cruz, ele foi salvo sem ser batizado. Cornélio recebeu o Espírito Santo antes do batismo, está lá em Atos 10. Abraão foi justificado pela fé, antes de qualquer ritual. Então isso mostra um padrão muito claro para a salvação, que ela vem sempre pela fé, nunca por um ato externo. Então qual que é o papel do batismo? O papel do batismo é muito importante, mas ele não é um meio da salvação. Ele é um ato de obediência, um testemunho público, uma declaração visível de uma fé invisível. Primeiro vem a fé, depois vem o batismo. Então, qual que é o problema dessa doutrina? Se o batismo fosse necessário para a salvação, ninguém poderia ser salvo sozinho. A salvação sempre é depender de outra pessoa. Alguém que crê, mas morre antes de ser batizado, seria condenado. Então, isso contradiz completamente o evangelho da graça de Jesus Cristo. Marcos 16,16, entenda isso, não ensina que o batismo salva. Marcos 16,16 ensina que quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E o batismo? O batismo é consequência da salvação, ele não é a causa da salvação. Então, se você crê em Cristo, você já tem a vida eterna. Mas agora, você pode entregar a sua vida a Cristo e desfrutar da vida eterna pela fé somente. Depois disso, você vai ser batizado. Não para ser salvo, mas como evidência da sua salvação. Porque o sacrifício, a obra para a salvação, quem fez foi Jesus na cruz do Calvário. Eu quero te desafiar. Se você a vida inteira acreditou que o fato de você ser batizado é que garantiu ou que tem garantido a sua salvação, porque muitas pessoas fazem essa declaração, né? Eu já sou batizada na igreja, eu já sou batizada na igreja. Se você crê nisso, você corre um sério risco de não ser salvo, porque você está depositando a sua confiança num ato humano, não no sacrifício de Jesus na cruz. Então eu vou te fazer um convite. Entregue a sua vida a Cristo e diga para Cristo assim: ó meu Deus, eu sempre criei que o batismo garantia a minha salvação. E eu não fazia ideia de que isso era uma obra.
uma obra de salvação. E eu entendo que a salvação não pode ser objeto de obra. Não é resultado de uma boa conduta minha ou de um ato meu. A salvação eu sempre criei que é pela fé. Só que ao mesmo tempo eu acreditava que o batismo completava a obra de Jesus na cruz. Eu quero dizer para o Senhor, ó Deus, Pai, perdoe por esse erro, perdoe por esse pecado. A partir de agora, eu entendo que a minha salvação depende exclusivamente do seu sacrifício na cruz. Então ore a Deus e diga isso. Eu entrego a minha vida. Eu me arrependo por não crer exclusivamente no seu sacrifício na cruz. E a partir de agora, eu entendo que o batismo ou qualquer outra obra realizada por mim ou por qualquer outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, é suficiente para minha salvação. Pai, abençoe essa pessoa. Que ela possa compreender, entregar a sua vida agora nas tuas mãos. E reconhecer que errou, que creu errado, porque foi ensinado errado, e que por pecado, falha, não consultou as Escrituras, mas com o coração aberto está diante do Senhor, entregando a sua vida de uma vez por todas, pela fé, no sacrifício de Jesus, e somente nesse sacrifício. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse pequeno estudo te ajudou de alguma maneira, compartilhe. Comenta aí qual é o outro versículo que você gostaria de compreender. E logo mais eu vou trazer mais uma reflexão sobre salvação pelo batismo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.